Apocalipse 17, verso 14. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Assim diz o Senhor para nós essa noite: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Estamos nós aqui reunidos essa noite para te louvar e te engrandecer. Por isso, meu Deus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra os nossos corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O capítulo 17 do livro de Apocalipse é o capítulo mais difícil de ser traduzido e interpretado, por conta da quantidade de linguagem figurativa, que abre lacunas para diversas linhas teológicas de interpretação. Mas todo o capítulo 17 é dedicado a um momento específico que acontecerá sobre a terra. Observa, o título do capítulo 17... pode ser que seja um pouco diferente do meu, mas o significado é o mesmo. A destruição da grande meretriz, algumas versões Babilônia. Então, o capítulo 17 começa a falar a respeito de um momento onde o apóstolo João, e eu quero ler porque o capítulo 17 é muito rico, e traz evidências poderosas da nossa fé. Ele diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. Então já começou difícil, né? Porque o anjo se aproxima e começa a falar com João e diz: vem que eu vou te mostrar como que a meretriz vai acabar, aquela que está sentada nas águas. Eu fico imaginando a cara do João. Está falando de quem, gente? Quem que é essa mulher, essa meretriz, essa prostituta que está sentada em cima de muitas águas? Imagina o conflito da mente do João. Lembra que o João estava onde? O João estava onde? Na ilha de Patmos, preso, né? Toda a experiência revelada no livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, véu retirado. É uma experiência onde o corpo do João estava preso no cárcere em cadeias, mas o seu espírito foi levado em arrebatamento. E ele viu os céus, e ele viu os segredos poderosos a despeito do fim, dos últimos dias. Então, toda a revelação foi feita diante dos olhos do João, no âmbito espiritual, onde por muitas coisas existia uma grande dificuldade de interpretação, por conta do tempo. O João estava vendo coisas que não aconteceram ainda para nós, muitas das coisas não aconteceram ainda para nós. Então, como que ele revela guerra? Como que ele vai falar de coisas e circunstâncias? Tem um determinado momento que ele fala: eu vi a cidade sendo invadida por grandes escorpiões. Foi assim a forma que ele expressou, como ele viu um tanque de guerra. Um tanque andando, né? Aquela parte em cima do tanque onde sai a bomba, e ele fica olhando e ele diz: é um escorpião, tem uma cauda por cima da cabeça. É a forma como ele interpreta aquilo que ele viu. Você está aí? Estou correndo, mas você precisa ficar ligado, hein? Aí ele diz assim: com quem se prostituiu os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitavam na terra. Transportou-me o anjo está escrito aí, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, avermelhada, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vai só piorando o negócio, né? Primeiro ele fala: vou te mostrar a destruição da prostituta, da meretriz. Aí depois diz: um anjo me pega, me leva em espírito para um deserto, e quando eu chego no deserto eu vejo uma mulher montada sobre uma besta, então sobre um animal, né? E ele diz, e o que eu percebi de diferente é que tinha vários nomes de blasfêmias, né? Coisas abomináveis ao Senhor, e ele diz: 7 cabeças e 10 chifres. Então era um bicho muito estranho.
Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então ele começa a observar aquela cena que lhe é mostrada. A interpretação, foi o que eu disse, é muito complexa, né? Mas, para resumir, duas coisas ficam muito claras. A mulher, a meretriz, a grande meretriz, fala da cidade de Roma e de tudo que nela impera hoje, debaixo de autoridade, governo e poder. Você pegou, né? Amém ou não amém? Porque se eu falar, eu sou processada. Então, você está ligado, né? A meretriz é Roma. E a besta, pastor? A besta fala de todo o Império Romano e a religião pagã que vem ao longo de todos esses anos. Então, tanto os chifres como as cabeças vão falar de governos, de pessoas extremamente importantes que marcaram a história do Império Romano e da religião, né? Pagã, idólatra. E o João teve a experiência de ver essa mulher prostituta, essa meretriz, e os seus filhotes, muitos filhinhos. E esses filhotes se desgrudam dessa meretriz, não ficam perto, próximo dela, mas foram gerados nela. Então, esses filhotes de Roma falam de denominações que se apossam dessa linguagem pagã, né? Dessa linguagem religiosa que Deus abomina, mas que saiu de Roma, mas não abandonou Roma por inteiro. Você está aí? Os sinais, né? As manifestações continuam atrelados a Roma, e isso incomoda Deus de uma forma poderosa. E aí vai chegar, ele vai continuar falando, descrevendo essa mulher para nós, e aí chega no versículo 14, que é esse que eu quero pregar para você nessa noite, onde ele diz: pelejarão eles contra o? Então você precisa entender isso. Apocalipse 17 está falando de um tempo que ainda não a concluiu por inteiro. Mas deixa claro para nós que tanto Roma como toda a religião do Império Romano, você pegou, né? Estão trabalhando em conjunto para quê? Olha o versículo 14, para quê? Para pelejar contra o Cordeiro. Então, a criação de leis, estabelecimento de ideias, pensamentos, unificações. Vocês viram que essa semana, o líder da igreja romana, em Roma, foi para a janela e disse assim: está na hora de nos levantarmos e levantarmos um único líder mundial. Saiu da boca dele. Então, olha o versículo 14 acontecendo. Todos estão se preparando para uma luta contra o Cordeiro. Entenda isso em nome de Jesus. A guerra nunca será contra a igreja evangélica. A guerra nunca será contra a doutrina, porque a igreja é falha, é feita de homens. A guerra é contra o Cordeiro, é para paralisar a verdade, é para paralisar o processo de salvação, é para impedir que as pessoas se arrependam verdadeiramente e não fiquem nesse ciclo involuntário de uma vida vazia, não construída em cima de bases firmadas na fundação do Evangelho de Cristo Jesus. Você está aí? Então o que diz o 14? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os... Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não se preocupa com a besta, nem com a meretriz, a prostituta, a vadia. Diz para ele: Cristo os vencerá. Amém ou não amém? Aleluia, glorifica o Senhor. Aí ele diz: por que ele vencerá? Pois, aí continua: pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele diz: não tem outra autoridade, não tem ninguém acima dele. Ele é aquilo que ele diz que ele é. Ele é o poderoso, debaixo dele está toda a sabedoria, onipotência, onipresença, manifestação de maravilhas. Ele é o Senhor dos senhores, não tem por que se preocupar. Mas aí logo depois tem um detalhe muito importante. Ele diz: vencerão também. Diga: vencerão também. Aí ele diz: os chamados.
Continua lendo. Os eleitos. E os que se acham. Então é sobre isso que eu quero pregar para você essa noite. Quem são esses grupos de pessoas que se acharão com o Cordeiro quando ele vencer a besta e a meretriz? Primeiro a gente tem que entender que Cristo, quando veio à terra, manifestou isso publicamente. Muitas vezes nós vamos ver isso no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Jesus sempre deixou claro que iam existir níveis. Eu quero ter liberdade para falar essa noite, para você entender a verdade e não ficar debaixo de confusão, amém? Cristo nunca deixou de manifestar o entendimento que existiriam sim diferença e níveis de crentes sobre a terra. Pô, pastora, a Bíblia diz que ele não faz acepção de ninguém. Por isso que a Bíblia vai dizer, ele os chamou a todos, ninguém ficou de fora. O primeiro grupo de pessoas especificamente, que Apocalipse 17, versículo 14 fala, são os chamados. Quem são os chamados? Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho e entregar a vida para Cristo Jesus. Todos aqueles que foram convidados. E eu quero, se você puder anotar, a palavra chamado significa chamamento, convite. Então, fala de todos aqueles que foram convidados a terem um só Senhor sobre as suas vidas, a caminharem debaixo do governo de Jesus Cristo de Nazaré. Todos os chamados são homens e mulheres que ouviram a pregação da salvação, a pregação do Evangelho, e entregaram o seu coração. Como fizeram isso, pastora? Debaixo de confissão. A Bíblia diz, se crer no seu coração e confessar com a sua boca que Cristo é o Filho do Deus vivo, então Ele chamará vocês de filhos e vocês herdarão a vida eterna. Então, o primeiro grupo de pessoas que Apocalipse 17 fala, especificamente, é das pessoas, de todas as pessoas que ouviram a pregação do Evangelho. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria que você parasse para pensar nessa noite. Aonde você estava, quem você era, até que a palavra de pregação chegou até os seus ouvidos. Até que alguém olhou nos seus olhos e diga, eu não sei quais são as suas inspirações, o que você realmente crê ou você pensa, mas a Bíblia diz para nós que toda a terra está debaixo do governo de um só Senhor. E Ele morreu na cruz do Calvário para dar vida a você, perdoar os seus pecados e salvar a tua alma do inferno. Quando você ouviu a primeira vez essa pregação, e aquilo queimou como uma labareda de fogo em você, e você disse, é isso que eu quero Cristo, eu quero aceitar a Jesus como o Senhor da minha vida. A maioria de nós veio à frente num apelo confessado, onde você declarou com a sua boca, eu recebo Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Quantos fizeram isso? Levante a sua mão. Aleluia. Ali você atendeu o convite, ali você atendeu o chamamento da obra gloriosa de Cristo sobre a terra. Então eu vou começar essa noite pregando para você e perguntando para você, quantos aqui foram chamados por Jesus Cristo de Nazaré? Levanta a sua mão. Todos nós fomos chamados. Todos os que ouviram o convite e se renderam a eles foram chamados. Vamos, agora, vai lá comigo no Evangelho de Mateus, que eu quero ler a parábola para você entender. Mateus capítulo 13. Para mim, a melhor explicação de Jesus sobre isso. Você me perdoa, está falando rápido. Mas é que o Satanás está mexendo no relógio. Mateus capítulo 13. Olha que coisa linda, versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se.
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Leia o versículo 18. Atentei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e a fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Então Jesus estava pregando aos discípulos. E a primeira vez que ele fala de parábolas, ele conta essa parábola, fazendo eles entenderem exatamente o momento do chamado, o momento do convite. A semente é a palavra de Deus. Observa que o problema nunca é a semente. O problema é onde a semente foi depositada. Ele começa relatando vários tipos de terrenos diferentes, onde a semente caiu. Ele diz, a primeira, ele foi semeado no solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ele diz, a semente caiu sobre a rocha, ela não consegue crescer. Eles recebem com alegria a palavra, o convite da salvação, vem para Jesus, oh glória a Deus, mas não tem raiz em si mesmo, não consegue se firmar, e logo ele morre, ele se perde, porque o problema não é a semente, o problema é onde ela foi plantada. Então olha Jesus demonstrando carinhosamente que todos receberam o chamado. O problema é o que foi feito com a semente, onde a semente foi plantada. Se a semente foi trazida direto, como ele diz, sobre a rocha, ele recebe o evangelho com alegria, aceita o apelo, vem para Jesus, diz, eu quero Cristo, mas ele não cresce para baixo, ele não consegue estabelecer raízes na palavra, no evangelho, e logo ele se perde. Então, uma pessoa recebeu um convite, recebeu um chamamento, mas ela perde a oportunidade de experimentar coisas que vão acontecer depois, porque ela não desenvolve aquela semente. Você está aí? Aquela semente não consegue crescer e se manifestar poderosamente. Ele continua e diz, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Então alguns recebem a palavra com alegria, a semente vem, é plantada, só que está entre espinhos. E tem outras coisas no mundo que geram fascinação nele. Tem outras situações no mundo que geram fascinação. E aí ele fica angustiado, porque ele diz, se eu crescer na palavra, eu vou ter que abrir mão. Se eu crescer e desenvolver essa semente, eu vou ter que começar a dizer não umas coisas que eu gosto pra caramba aí. E eu não estou muito disponível a abrir mão. Então ele diz, imediatamente essa semente morre e se torna infrutífera. Então Jesus diz para nós que existem decisões a serem tomadas no momento do convite, no momento do chamamento. Quando Deus nos chamou para a salvação, porque o desejo de Deus era preparar o caminho e nos trazer de volta à comunhão com o Pai, Ele fez isso a todos nós. Todos nós tivemos acesso ao chamamento. O problema é, a salvação é o início, não é o fim. A salvação é o começo de uma história, não é o fim. Por isso eu quero desafiar você, pai, a ensinar os seus filhos, dizer para os seus filhos, que bom que você entregou a vida para Jesus, mas está só começando. Porque tem toda uma história para ser construída com Cristo. A salvação não é o fim. As pessoas às vezes as pessoas dizem, pastor, a gente curte a vida, no último minuto do segundo tempo a gente confessa Jesus, se arrepende e vai para o céu. Falei, que pena que você pensa desse jeito, porque a salvação é a primeira porta. Deus tem tantas outras coisas para fazer. E as pessoas estão escolhendo ficar paradas na primeira porta. Você está aí?
observa que ele vai dar uma segunda opção. Ele diz: os primeiros são os chamados, a grande maioria absoluta. Por isso é no discurso de Jesus. No reino os valores se invertem. Ele diz: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí ele termina a frase dizendo assim: muitos são. Quem lembra? Muitos são. Completa a frase. Poucos são os escolhidos. Então ele dá outra classe. Vamos estudar o que são os escolhidos. A palavra escolhido significa seleto, selecionado, eleito. Mudou o discurso. Mudou o discurso. Ele primeiro começa na vida do homem com um chamamento. Vem, entrega seu coração para mim. Entrega a sua vida para mim. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Deixa eu consertar o que está errado. Deixa eu perdoar os seus pecados. Deixa eu restabelecer a aliança com Deus. Deixa eu colocar Deus como Pai na sua vida. E nós ouvimos esse chamamento e viemos. Ouvimos esse convite e viemos. O problema é que Cristo continua esse propósito, e eu vou falar assim, de evolução, de crescimento na presença desse Deus, com outras coisas, com outros exemplos que Ele quer nos ensinar. E o segundo, Ele chama de escolhido. O que são os escolhidos? Por que Ele diz, muitos são chamados? Aqui, quantos estão aqui nessa noite? Mas quantos exatamente são escolhidos? E o escolhido aqui não tem nada a ver com o discurso predestinado. Cristo escolheu você para fazer essa obra. Isso nós estamos falando de ser propósito. Deus levanta homens para cumprir propósito sobre a terra. Você crê nisso? Não é disso que Ele está falando. Ele está falando de homens que vão escolher, vão ser eleitos, vão ser selecionados para cumprirem os seus propósitos sobre a terra. O que é isso, pastora? Passaram pela porta do chamado, mas não querem parar de caminhar, porque os escolhidos começam a entender que eles precisam mudar por dentro. A salvação é de graça, você não merece ela. Deus nos deu de presente, por amor a nós. Ele diz, Cristo morreu, foi consumado. Se você aceita Cristo, você é salvo, aleluia. Mas os eleitos, os selecionados, os escolhidos começam a trilhar esse caminho dizendo, mas o que tem depois disso? O que tem depois desse chamado? O que tem depois dessa promessa? O que eu tenho que fazer para experimentar algo diferenciado? Os escolhidos se permitem serem transformados por dentro. Os escolhidos se permitem passarem pelo processo de Deus. É por isso que em Mateus, capítulo 13, Jesus fala de sementes que representam a palavra plantação do chamamento. Independente de onde essa semente caiu, essa semente não produz. Mas ele termina dizendo, mas a que caiu na terra boa, essa produziu 100, essa produziu 60, essa produziu 30 por 1. O que ele está dizendo? Aonde aquela semente foi colocada com carinho, plantada com carinho, ali desenvolveu sinais sobre a terra. Ali coisas diferenciadas aconteceram. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Que os escolhidos são um grupo menor, porque nem todo mundo quer passar pelo processo. Nem todo mundo quer cumprir o propósito. Nem todo mundo quer dizer sim na totalidade para a obra de Deus. Você está aí? A maioria diz assim, não dá para mim não. Esse negócio aí é muito complicado. Tá bom aqui, confortável para caramba. Eu nem sei se o diabo existe. Quem nem liga para mim, está tudo ótimo. Os escolhidos são poucos, porque precisam determinar dentro de si mesmo comportamentos, posições e escolhas diferenciadas. Observa quando Jesus prega para a multidão, ele sobe o monte e vai orar e diz, estou orando porque eu vou escolher os meus 12 discípulos. E ele não escolhe homens mediante características. Você não é um escolhido de Deus porque você é bom, inteligente, porque você tem dons, não é nada disso. Porque quem que era Judas? Quem que eram os outros discípulos? Quem que era o Pedro? Quem que era o Tiago? Quem que eram aqueles homens? Qual era a história diferenciada que eles tinham sobre a terra? Não tinham nenhuma. O propósito ali era dar a oportunidade deles desenvolverem o chamado.
a chegarem, a serem eleitos, porque decidiram viver a promessa, porque decidiram viver o processo. Jesus então tira eles da multidão e diz: eu vou treinar vocês, eu vou discipular vocês, e vocês vão ser ganhadores de alma, vocês vão pregar o meu reino pelos 4 cantos da terra, e vão anunciar: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Aplauda Jesus. Ele não os escolhe para pregar algo confortável. Ele não os escolhe para desenvolver sinais miraculosos. Ele os escolhe para dar procedimento, para dar continuidade àquilo que Ele tem para eles. Então, o que a palavra está dizendo para nós é que muitos foram chamados, Deus plantou em nós a semente. E a minha pergunta para você essa noite é: o que você fez com ela? Onde que ela está? Ela está entre as pedras? E aí quando ela está entre as pedras, não tem ar, não respira. Você se sente agoniado, angustiado, e qualquer coisa você chuta o balde e abandona Jesus. Ela cai nos espinhos. A tua semente está entre os espinhos te sufocam. E tem outras coisas lá fora, você fica agoniado, quer logo sair dali, para experimentar as coisas que a sua alma deseja. Ou se a semente caiu na terra boa, e quando ela cai na terra boa, a casca rompe. Quando ela cai na terra boa, a casca tem que romper para a semente crescer, multiplicar e frutificar. É como diz as escrituras, como a semente do trigo que tem 7 cascas, se ela não cai e não morre, ela não frutifica. O problema é que só os escolhidos deixam a semente morrer para frutificar. Só os escolhidos dizem não para o mundo, dizem não para a carne, dizem não para a sua alma, dizem não para os seus achismos, dizem: eu decidi viver para Cristo, eu decidi viver aquilo que Cristo tem para mim, eu vou viver a palavra, eu vou viver a promessa, é Cristo em mim, aleluia. Vai lá, Mateus 7. Olha o exemplo bonito aí de Jesus para nós. Não vou me demorar. 7,14. Vamos ler o 13 também. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, diga muitos, os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são os que acertam por ela. Olha o que Jesus está dizendo ali. Muitos preferem a porta larga. A maioria dos chamados preferem a porta larga, porque eles não querem compromisso com o Evangelho. Eles não querem compromisso com a promessa. Eles não querem envolvimento com a transformação. São os poucos que decidem olhar para a porta estreita e dizer: eu vou entrar por ali, porque eu não quero a facilidade desse mundo. Eu quero que a obra seja feita em mim. Eu quero que Cristo seja glorificado na minha vida. Então eu decidi, como poucos decidiram, entrar pela porta estreita. Porque os escolhidos do Senhor não buscam as portas largas. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: posso fazer uma pergunta? Com todo amor, qual a porta que você tem passado? A porta que você tem passado determina quem você é nessa construção de Cristo Jesus. Você está aí? Apocalipse 17, 14 diz: eles vão vir para destruir a Cristo, o Cordeiro. Cristo vai vencê-los. Cristo vai vencê-los. E com Cristo tem 3 grupos específicos de crentes. Os chamados, que aceitaram Jesus e vão viver a vida eterna, não vão ser condenados ao inferno, porque aceitaram a Cristo Jesus. Os escolhidos, que têm se permitido passar pelo processo. Deixa eu te contar uma coisa.
É por isso que tem hora que a gente tem que calar a boca. Às vezes você começa a conversar com os irmãos, e eles começam a dizer assim: isso é bobagem, não tem nada a ver isso não. Para que jejuar tanto? Para que orar tanto? Para que tem que botar roupa branca? Para que tem que fazer voto? Para que tem que fazer campanha? A gente ora e está tudo certo. Irmão, fecha a tua boca. O escolhido entende que alguns vão decidir entrar pela porta larga, e cada um com seus problemas. Se você decidiu passar pela porta estreita, o seu relacionamento é com o Senhor. A sua satisfação é com o Senhor. Então escuta e diz amém, irmão. Deus te abençoe. Mas você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Vou. Por quê? Porque eu escolhi a minha porta, eu escolhi o meu processo, eu escolhi cumprir o meu chamado, e é isso que eu vou fazer sobre a terra, aleluia. Entender isso de uma vez por todas, porque às vezes a gente se torna um crente chato quando a gente está do outro lado, porque a gente fica para todo mundo assim: mas você tem que vencer isso, você tem que mudar isso, você tem que ser transformado, e a pessoa diz: mas eu não sei, eu gosto da igreja, eu gosto de ir lá de vez em quando, mas eu não sou muito dessas coisas. E a gente fica: não, porque você tem que fazer, porque você tem que ir. Irmão, entenda, nem todo mundo vai ser escolhido. Nós seremos escolhidos mediante aonde colocarmos as nossas sementes. Se depositarmos a nossa semente no lugar onde Deus pode romper as nossas cascas e nos fazer frutificar, quanto mais nós dermos para Deus, mais Ele derramará sobre nós. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de ter recebido o chamado de Jesus, quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que eu estou falando? Sou eu, o Cristo que você condena. Meu Deus, Tu és poderoso. Naquele dia que ele recebeu o chamamento, a semente foi plantada no coração do Paulo. E o que o Paulo fez? Em todos os lugares que eu preguei contra ele, em todos os lugares que eu mandei matar pessoas que seguiam ele, hoje eu vou levar essa semente, hoje eu vou plantar essa palavra, porque eu vou resgatá-los, e ninguém vai me tirar desse propósito. É por isso que ele dizia: eu morrer para mim é lucro. Vocês acham que estão me afrontando e dizendo que vão me matar? Oh, meu filho, eu sei onde eu plantei a minha semente. Eu sei o caminho pelo qual me foi proposto. O apóstolo Paulo tinha entendimento disso. Eu quero que você amadureça nessa noite, e que você entenda isso. Uns são só chamados, vão ter um lugarzinho deles lá com Cristo, e louvado seja Deus por isso. Mas se Deus está desafiando você a plantar sua semente num solo onde Ele vai poder moldar você, transformar você, desafiar você a viver o propósito e a crescer, entenda, você é diferente da maioria. Não se compare com a maioria. Aplauda ao Senhor. E por último, ele fala de uma terceira classe. Ele fala: os fiéis. Quem são os fiéis? Você nunca vai ter um fiel que foi só chamado. Por quê, pastora? Porque os fiéis são aqueles que foram escolhidos e permaneceram. Tem muitos escolhidos que não permaneceram. Pessoas que decidiram passar pelo processo e já mudaram demais. Quantos você conhece? Homens de Deus. Homens que Deus investiu no processo do testemunho, da transformação. Mas de repente, pararam. Um chamado nunca será um fiel, mas um escolhido, se permanecer, entra para essa classe exclusiva de homens e mulheres. Olha o que diz lá Mateus capítulo 24. Versículo 10. Os fiéis são homens que foram chamados a
a provar a sua fidelidade a Deus e ao propósito, vencendo os obstáculos e as adversidades. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será. Então observa que ele está falando de um tempo da perseguição e do fim. Ele não está falando do início, onde existia uma influência maçante da pregação do Evangelho para salvação. O termo, esse será salvo, aí não se refere à salvação. Está se referindo a um lugar especial. Ele vai ser retirado das dores. Ele vai ser retirado desse momento de angústia, de tribulação, de perseguição, para ser levado ao lugar. Ele está falando do momento onde a igreja será arrebatada, será retirada da terra. Você está aí? Então observa que ele diz, as pessoas vão estar envolvidas com o processo, vão estar envolvidas com o planejamento de Deus. O problema é que a tendência daqui para o fim é piorar. E os escolhidos vão ser enganados. Os escolhidos vão passar por esses momentos de dificuldade como qualquer outra pessoa. E ele diz, mas eu tenho um grupo de fiéis. Eu tenho um grupo de homens e mulheres fiéis a mim. Fiéis àquilo que eu os prometi. Fiéis à palavra que eu ministrei em seus corações. E esses, amigos, não se deixarão envolver. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Que quanto mais o escolhido passa pelo processo, mais agarrado com a palavra ele fica. Mais agarrado com a verdade ele fica. Com Cristo Jesus ele fica. Então se amanhã aparecer um cara, eu estava assistindo, vou terminar, na Netflix, o Messias, né? Que conta a história de um homem que vem como o Cristo, fazendo sinais, maravilhas. E as pessoas tudo encantadas com ele. Se você conhece a palavra, você sabe, e não vem mais em carne. Não existe essa possibilidade. Se aparecer um homem aqui dizendo, eu sou Cristo Jesus, você vai dizer para ele, que bom que você tem o mesmo nome do Senhor. Fica aí, seja bem-vindo ao culto. Não tem mais essa possibilidade. Por que, pastora? Porque agora ele só virá em glória sobre a terra. Exatamente a conexão de Apocalipse 17. Quando a meretriz é a representação contrária da noiva de Cristo, né? É a representação contrária. Então, ela é aquela que derruba os homens em seduções e embriaga os reis e leva eles para fora do propósito. Quando a noiva é aquela que atrai para a presença, é aquela que atrai para o nome santo e poderoso de Jesus. E a besta, a representação da besta que é uma ilusão contrária. Quando fala, a meretriz fala de Roma, é uma relação contrária, diabólica, com a nova Jerusalém. A cidade que vai descer do alto, perfeita, que vai se encaixar lá de uma forma gloriosa. E a besta, que é a representação maldita, né, do Império Romano, da religião, essa é a contrapartida da experiência de uma noiva gloriosa, que vai estar com Cristo e vencendo com Cristo todos os desafios. Pastor, o que a senhora quer nesse primeiro domingo de ceia ministrar para nós? Eu quero que você aprenda a desenvolver. E esse termo muitas vezes foi dito para nós. O pessoal aqui que veio do Espiritismo tem um pouco de trauma desse nome, né? E diz assim, você tem que desenvolver. E diz, não gosto desse negócio não. Mas Cristo nos inspira a desenvolver todos os dias. Eu recebi o chamado, mas eu não posso parar. Eu tenho que dar continuidade a esse chamado. Eu tenho que saber onde eu estou plantando a minha semente. Eu preciso deixar Cristo fazer essa semente morrer para frutificar. Eu preciso entregar a minha vida por completo e dizer para o Senhor, eu sou teu, qual o seu propósito? Fala que o teu servo ouve. Eis aqui a minha vida.
Eis aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, move a tua mão do jeito que você quer sobre mim. E me leva, Senhor, me leva a chegar ao sonho do teu coração. E aí ele diz, depois que os escolhidos estiverem trabalhando nesse projeto, crescendo nesse projeto, a próxima observação é o nosso posicionamento em relação à fidelidade. Porque as experiências do nosso passado de milagres não vão contar para o tempo do fim. Você entendeu o que eu disse? Não vai adiantar chegar para Jesus e dizer para Jesus, eu vivi experiências maravilhosas. Eu fui cheio do poder de Deus. Eu tinha dons, eu pregava, eu libertava, eu curava, eu fazia. E Jesus vai olhar e vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque as nossas experiências não vão valer de nada. O que vai ser contado será a nossa fidelidade ao Senhor.